Amém. Boa noite a todos. Eu vim aqui contar a história da igreja e recebi uma homenagem, né? A declaração de amor. Também te amo, meu bem. Amém, irmãos. Bom, eu vou contar para vocês, como o pastor Denis disse, um pouco da história da igreja, desde a época de Jesus, né? Lá atrás, como começou a igreja, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Vou começar falando sobre a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 16, 18, foi a primeira vez que Jesus citou a igreja. Então, ele falou para Pedro, né, vou ler o versículo aqui com vocês. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, Jesus aqui está falando para Pedro, olha, você vai ser a edificação da minha igreja. O que é a igreja? A igreja é um organismo vivo. Nós somos um corpo, onde Jesus Cristo é o nosso cabeça, e nós somos os membros, amém? Então, cada um de nós temos uma função dentro desse corpo. Então, a mão, ela tem uma função, o pé, ele tem outra função, e até partes do nosso corpo que a gente acha que não tem função alguma, também tem. Por exemplo, a sobrancelha, a gente acha que é uma parte do corpo que é só estética, né? Então, as irmãs vão lá no salão, faz a sobrancelha, fica bonita, né? Aquela coisa legal que traz a estética. Porém, ela também contribui para o corpo. Por exemplo, quando você vai à academia ou vai correr e soa, e desce, escorre o suor. Se vir direto para o seu olho, o que acontece? Vai arder, porque o suor é salgado, né? Então vai arder o seu olho, vai ficar ruim. E ele desce desce pela testa e escorre aqui do lado da sobrancelha, que é para não cair dentro do seu olho. Então, até partes do nosso corpo que a gente acha que não tem função alguma, tem. Todos nós, independente de quem seja, chegou agora ou se está há 30, 50 anos na igreja, tem uma função dentro do corpo. E a gente precisa colocar essa nossa função em atividade, está em movimento. Amém? E a igreja de Jesus é uma igreja, como eu disse, é um organismo vivo e ela vai crescendo, né? Lá em Atos 2, quem aqui já ouviu falar do Atos 2? Atos 2 foi o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. Houve um movimento ali onde o Espírito Santo veio e batizou, pessoas falaram em línguas, foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo, profetizaram, houve aquele movimento do Espírito Santo sobre todos. E a partir daí, a igreja só cresceu. Como eu disse no início, a igreja, nós, como corpo, somos um organismo vivo. E o organismo só cresce. Só que com o crescimento, independente, né? Estava crescendo, porém a igreja sempre foi o quê? Perseguida. A igreja sempre, desde sempre, desde a época de Jesus. Jesus foi perseguido? Foi. E os discípulos de Jesus? Também. E os discípulos dos discípulos de Jesus? Também. E até hoje nós somos perseguidos por levarmos o evangelho. O nosso país, nem tanto, mas há países por aí que pessoas cristãos são torturados, né? Por ter a fé cristã, simplesmente por serem cristãos. São torturados, sofrem tortura. Então a igreja até hoje, até os dias de hoje, ela é perseguida. Inclusive, teve uma época, tem uma foto aqui para mostrar para vocês, de uma arena que foi no Coliseu. Aconteceu em uma determinada época onde os cristãos, eles eram jogados dentro dessas arenas e lá tinham leões famintos, esperando esses cristãos. E as pessoas iam para assistir isso. E diz a história que era tanto sangue derramado que o sangue chegava a bater aqui, ó, no tornozelo. Então, imagina um lugar tão grande como esse, né? E o sangue bater no tornozelo. É porque realmente foi um derramamento de sangue assim, muito grande. Muitas pessoas morriam ali. E também diz a história que os cristãos entravam lá cantando, adorando e louvando ao Senhor. Eles sabiam que eles estavam indo para a morte, mas eles sabiam também para onde eles iam depois da morte. E aí eles entravam lá cantando: "Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Todos nós aqui sabemos de onde viemos e para onde vamos. E eles também sabiam. Por isso, apesar de estarem indo para a morte, apesar de estarem indo enfrentando o maior inimigo deles, eles entravam nessa arena, cantando, adorando e louvando ao Senhor. Amém? Só que houve um momento da história em que a igreja parou de ser perseguida. E ela passou a perseguir. Foi no momento que o imperador chamado Constantino, vai aparecer aqui, ó, esse rapaz bonito aí, ele se converteu ao evangelho. Ele teve numa noite ele teve um sonho, antes de uma batalha, e ele ouviu uma voz que dizia assim, ó, com esse sinal vencerás. E qual foi o sinal que ele viu? A cruz, que remetia ao cristianismo, né? E aí ele entendeu que ele precisava se converter ao cristianismo. Ele falou assim, peraí, se eu vou vencer com esse sinal, e esse sinal é dos cristãos, então eu preciso ser, né, um cristão também. E nesse momento, o imperador Constantino, ele vai e se converte ao cristianismo. E aí a igreja, as pessoas começaram também a se converter ao cristianismo. Umas porque o império oferecia alguns benefícios para quem virasse cristão. Então, algumas pessoas foram por benefício, outras foram por medo. Porque agora todo mundo era obrigado a ser cristão, né? Porque o imperador era, então alguns foram por benefício, outros por medo. E foi nesse momento que houve o sincretismo. Por quê? É o casamento da igreja com o mundo. As pessoas vinham para o cristianismo, mas elas vinham e não abandonavam os seus hábitos. Elas não abandonavam os seus deuses. Elas continuavam com a mesma vida. Só se diziam ser cristãs, né? E o sincretismo é isso, é essa mistura, né? Então a pessoa ela nem é de Cristo e nem é do mundo. Ela está fazendo ali um casamento de uma coisa errada com uma coisa boa que não é boa, né? Porque na verdade o bom mesmo é servir a Cristo, o evangelho puro e simples. Amém? Nesse momento surgiram os reformadores. Os reformadores eram estudiosos da Bíblia que olhavam, liam as escrituras e diziam, peraí, o que a igreja está fazendo é errado, não condiz com o evangelho lá de Jesus Cristo, lá atrás. Tem alguma coisa errada nisso daqui. E aí eles estudavam, e quanto mais eles estudavam, eles viam que aquilo que a igreja estava fazendo era errado. Quem aqui já ouviu falar da reforma protestante? Amém? Nós somos protestantes. Por quê? Por conta dessa reforma que aconteceu lá atrás e até hoje nós estamos protestando. Amém? Uma das principais coisas que a igreja fazia, que ela dizia que era correto, mas era errado, era cobrar a indulgência. A indulgência, eles diziam assim, olha só, para você ser salvo, para você ser perdoado, você precisa pagar. Se você pagar, você vai ser salvo. Se você pagar, você vai ser perdoado. Chegava a ponto de, vamos supor, que se eu perdesse um parente meu, e aquela pessoa estivesse no erro, eles diziam assim, ó, se você pagar pela vida dele, ele não vai para o inferno, ele vai para o céu, né? Então os reformadores falaram assim, gente, mas isso está completamente errado. E um dos principais reformadores que apareceu na história foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então, pessoas comuns, como eu e você, passaram a ter acesso à Bíblia. E eles começaram a questionar também, a olhar e falar assim, peraí, mas o que está escrito aqui nas Escrituras não é o que a igreja diz que a gente tem que fazer. Martinho Lutero foi um dos principais reformadores daquela época. E ele foi que reconheceu a salvação pela graça. Então, você não precisa pagar para ser salvo. Jesus Cristo já pagou
tudo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele nos salvou. Todos os nossos pecados ele levou. Então você não precisa pagar para ser salvo. Você é salvo pela graça. Só que ainda, nesse momento, os reformadores, eles traziam a ideia de que nós precisamos lutar pelo evangelho, lutar pelo direito, pelo que está escrito na Bíblia. Só que eles traziam ainda de uma forma meio errada. Por quê? Porque havia muita morte. Então, eram muitas guerras. Eles brigavam e matavam pessoas para que o evangelho fosse aceito. Foi aí que surgiu um movimento chamado Movimento Anabatista, que é esse rapaz aí, o Samuel vai aparecer agora, o Frolic, né? E eles diziam assim, olha só, para a gente poder levar o evangelho da forma correta, nós não precisamos mais matar pessoas. Eles eram contra o homicídio pela fé. Nós precisamos levar o evangelho de forma amistosa, com amor, com carinho, para que as pessoas entendam o que é. Outra coisa que eles trouxeram, esse movimento anabatista, a igreja lá atrás pregava o quê? Que quando a criança nascia, ela já precisava ser batizada. Quanto antes ela fosse batizada, melhor, né? E o movimento anabatista trouxe o seguinte, olha, para que a pessoa seja batizada, ela precisa entender, ela precisa ter consciência do que ela está fazendo. Outro resgate que o anabatismo trouxe foi o quê? Lá no tempo de Jesus, se você for ler a Bíblia, os cultos eles aconteciam no templo e nas casas. Eles se reuniam para a comunhão, para o repartir do pão nas casas e era nos lares e no templo. E aí, o movimento anabatista, ele trouxe de volta esse costume de ter os cultos tanto nos lares quanto no templo, certo? E eles também trouxeram de volta o discipulado, que era algo que Jesus também fazia lá atrás. Jesus tinha os seus discípulos, os discípulos de Jesus tinham os seus discípulos, e assim por diante. Um movimento também que merece ser citado é o movimento pentecostal. Como vocês podem estar observando, no decorrer dos anos, a igreja vai perdendo algumas coisas. E alguns movimentos surgem para estar resgatando, para resgatar, para ficar o mais próximo e o mais parecido com o que Jesus fazia, amém? Então a igreja vai perdendo com o tempo algumas coisas e vão surgindo movimentos para trazer de volta. O movimento pentecostal surgiu dentro da igreja metodista de John Wesley. John Wesley foi um dos maiores avivalistas da história da igreja, foi um dos maiores avivalistas. Só que com a morte de John Wesley, a igreja também foi perdendo um pouco seu rumo. E houve algumas pessoas, um movimento dentro da igreja metodista que falou assim, olha só, as pessoas precisam ser batizadas no Espírito Santo novamente. Precisa acontecer movimentos como no Atos 2. As pessoas precisam profetizar, as pessoas precisam ser batizadas, elas precisam falar em línguas. E aí foi que houve o movimento pentecostal. Surgiu um reavivamento, porque o avivamento foi Atos 2, e o reavivamento surgiu com o movimento pentecostal. E um dos principais movimentos que houve, um dos principais reavivamentos, foi o reavivamento da Rua Azusa. O reavivamento da Rua Azusa foi no dia 4 de abril, começou no dia 4 de abril de 1906. E lá as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. E elas profetizavam, e elas falavam em línguas, e elas compartilhavam o Espírito, aquele mover como o Atos 2. E ele ficou registrado na história como o maior reavivamento que houve. Outro movimento que nós devemos citar aqui é o neopentecostal. O neopentecostal já veio da seguinte forma, falou assim, olha, tudo bem, a gente já tem o Espírito Santo, a gente já profetiza, a gente já fala em línguas, mas a gente precisa de cura, a gente precisa de milagre, a gente precisa de prosperidade, certo? Porque, como eu disse para vocês, lá no tempo de Jesus, Jesus curava? Curava. Ele libertava? Libertava. Havia prosperidade por onde Jesus passava? Havia.
E isso também foi se perdendo com o tempo. E aí, um dos principais percussores do movimento neopentecostal foi esse senhor aqui, tão querido, tão amado, T.L. Osborne, que trouxe esse movimento dizendo: nós precisamos de cura, de milagre, de libertação, de tudo isso na nossa igreja. Amém? Então, contei para vocês um pouquinho da história da igreja. Há muitas outras coisas. Houveram muitos outros avivalistas, muitos outros protestantes, reformadores, que não foram citados aqui. Amém? Eu peguei os principais da história aí e os principais da nossa história. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da história da Igreja Família e Reino. Bom, eu vim do movimento neopentecostal. Fui criada, praticamente nasci, fui para a igreja, meus pais eu tinha 4 anos quando meus pais foram para a igreja, e eu nasci no movimento neopentecostal. O pastor Denis veio do movimento pentecostal e depois foi para o neopentecostal. E ali nós nos conhecemos, nos casamos e vivemos muito felizes toda essa estrutura de igreja, todo esse movimento neopentecostal de cura, libertação, milagre. Só que houve um momento em que o nosso coração ansiava por mais. Nós queríamos viver a igreja de Jesus, essa igreja completa, que traz tudo. Você pode ser curado, liberto, você pode ser próspero, você pode compartilhar o pão, você pode ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, e você pode ter culto nos lares, e você pode ter culto na igreja. Nós somos templo do Senhor. Amém? Então, ansiava o nosso coração por viver essa igreja de Cristo, uma igreja onde ninguém tem falta de nada, porque um vai estendendo a mão para o outro, um vai ajudando o outro. A minha mão ajuda os meus dedos ajudam a minha mão, meus pés ajudam minhas pernas e assim por diante. E nós conhecemos um casal que nos apresentou esse evangelho. E naquele momento eu falei: olha, é isso que eu quero viver. E nós começamos a fuçar, a procurar e, de repente, nós fomos transferidos nós estávamos aqui na Zona Sul e fomos transferidos para João Pessoa, na Paraíba. E lá nós conseguimos viver um pouco do que era esse evangelho puro e simples, esse evangelho completo do Senhor Jesus, onde ninguém tem falta de nada. Todos podem ter tudo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Estávamos lá vivendo isso e fomos transferidos para Jundiaí. Chegando em Jundiaí, depois de 3 meses que estávamos lá, o Senhor nos falou que nós deveríamos formar uma nova família. Sair da casa onde nós estávamos e ir para uma nova casa, um lugar onde nós íamos formar a nossa família. E aí eu vou mostrar as fotos para vocês. Lá de Jundiaí, nós começamos na casa do pastor Bruno. Cadê o pastor Bruno? Ah lá, nós começamos na casa do pastor Bruno, da Emily, Foi o nosso primeiro culto lá, essa foto aqui. Depois de lá, nós fomos para um hotel. Do hotel, nós fomos para um salão menorzinho. E do salão menorzinho para o que estamos hoje. Enquanto isso, lá na Paraíba, também acontecia, a foto anterior. Lá na Paraíba, acontecia o mesmo movimento. Outros pastores que estavam lá, que estão conosco, fazem parte da nossa família, da Família e Reino, também começaram nos lares, dos lares foram para um buffet, do buffet eles foram para um salão onde estão lá até hoje, abençoados em nome de Jesus. E aqui estava acontecendo o encontro com Deus. No meio de tudo isso, aqui estava acontecendo o encontro com Deus, com a pastora Gisele e o Otaniel, eles levando a palavra do Senhor às pessoas, a todos vocês que estão aqui, já há 3 anos, E aqui, uma foto, do encontro com Deus e agora da nossa família e reino, da nossa igreja, da nossa família aqui. Amém? Vou falar para vocês quem somos. Somos uma família que deseja crescer juntos, servindo a Deus, nossos irmãos e a cidade, vivendo identidade e propósito através do discipulado puro e simples. Qual a nossa missão? Fazer discípulos que manifestam as obras e o caráter de Cristo. Qual a nossa visão? Viver família e manifestar o reino, servindo pessoas em amor. Nossos valores:
levarmos uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro. Vou mostrar para vocês algumas das nossas referências. São referências, viu, gente? É lógico que a nossa principal referência é a palavra e Jesus Cristo. Mas, como eu mostrei para vocês, há pessoas que na história são muito relevantes. Pessoas que fazem diferença neste mundo. E essas nossas referências são pessoas que estão fazendo diferença hoje, no nosso tempo, na nossa geração. Então, T.L. Osborne, David Po Yong-Chul, Watchman Nee, Pastor Abe Uber, que foi que fez a nossa consagração, Pastor Luiz Hermínio e o Pastor Aloysio Silva. E por fim, o que nós somos? Qual o nosso lema? Nós queremos viver família e manifestar o reino de Deus. Vou deixar para vocês um versículo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47, que nós venhamos ser essa igreja completa, que vive o evangelho puro e simples e que ajuda a crescer, trazer almas para serem salvas todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Meu Deus, quanta coisa importante aqui a gente ficou sabendo hoje. Perceba que a igreja, ela é um organismo vivo e durante a modernidade, que a modernidade vem chegando, é um perigo grande, porque hoje o individualismo tenta dominar, sim ou não, gente? E todo lugar que o individualismo entra, o reino de Deus não chega. Então, nós somos chamados para ser esse corpo de Deus. Você vê que a igreja não morreu, passou por lutas. A igreja é o lugar onde Deus tem um compromisso. E aí eu quero ler com vocês Atos, capítulo 9. Abra aí comigo, Atos, capítulo 9, versículo de número 5. Um dia um camarada, um cidadão chamado Saulo, está indo perseguir essa igreja. Tá? Existe a igreja local, Família e Reino é a igreja local, a igreja Assembleia de Deus é uma igreja local, mas existe uma igreja que é o todo, onde o Senhor Deus olha como um todo. E aí, um dia, estava ele, Saulo, indo atrás dessa igreja que a pastora Morgana está pregando aqui, e outras pessoas também tentam perseguir, só que a igreja é viva, porque Cristo é o cabeça. Amém ou não? E aí Saulo está indo perseguir a igreja, e disse o Senhor, quem é Senhor? E ele disse, eu sou o Senhor Jesus, a quem tu, o quê? A quem tu? Duro é para ti recalcitrar contra esses aguilhões. Pergunta, Saulo está perseguindo Jesus? Não, Saulo está perseguindo quem? A igreja. Saulo está perseguindo quem? E Jesus falou assim, eu sou Jesus a quem tu? Quando você entra no corpo de Cristo, que é esse organismo vivo que a pastora Morgana veio trazendo, uma história de 2000 anos, do qual nós fazemos parte. Roma joga os cristãos do Coliseu, e aí, está tudo certo. Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos, e a igreja é viva e ninguém pode parar. Está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então Jesus vira e fala assim, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Nunca te persegui, Jesus. Você perseguiu o meu corpo, do qual eu sou o... Quando você está conectado, e é por isso que nós queremos consagrar você hoje, gerando em você um compromisso de corpo, onde você vai compromissar o seu tempo com Deus. Pastor, eu vou ser cobrado? Não. Preguei domingo passado, nós vamos te amar como ovelha, e nós vamos te cobrar nada, mas queremos que você evolua para um discípulo poderoso, porque o cordeiro tem que virar leão. Amém? Tem leão aí? Ixi, cadê o leão? Bora rugir. Amém? Glória a Deus ou não? Pastor, o leão está um gatinho, quase fazendo minha. E aí você vem como um leão. Então não vamos te cobrar, mas vamos deixar a possibilidade para que você cresça. Porque o desejo de Deus é que você se conecte a esse corpo.
Querido, se minha mão estiver aqui exposta e alguém for bater, minha cabeça raciocina e ela tira. Por quê? Minha cabeça protege o meu corpo. Se você estiver no corpo de Cristo, mal nenhum te sucederá. Praga alguma? Se você estiver no corpo de... Essa promessa não é para um isolamento, a promessa é para um coletivo. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei o quê? Eu quem, igreja? A igreja. A igreja. Então, se nós estivermos conectados nessa realidade de evangelho, onde nós somos um, servindo aqui em amor, todos temos as nossas limitações, mas servindo em amor, o Senhor Jesus compra a nossa briga. E aí eu fico pensando assim, o diabo chega e fala assim, vou tocar em você. O diabo chega para tocar na tua vida. Querido, presta atenção. Quem chega junto? O próprio Cristo. E fala, vai tocar em quem mesmo? Mas a Maria é corpo de Cristo. O João é corpo de Cristo. Está conectado nessa realidade do Evangelho. Amém? Salmo 23, versículo de número 5, eu não vou ler todo. Vamos ler todo. Salmo 23, vem comigo aqui. Vamos começar do versículo 1. Isso. O Senhor é o meu? O Senhor é meu? E não vai faltar? Você crê nisso? Quando você está conectado como ovelha, como corpo de Cristo, Ele é seu pastor, não vai faltar? Nada. Deitar-me faz em verdes. Como é que Ele te guia? Com tribulação, briga, confusão, capeta atrás do você, pega para capar, pega ele. Misericórdia. Como é que Ele te guia, irmão? As águas, pastor, é tão difícil ouvir a voz de Deus. Fique em paz. João capítulo 10, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha. O duro é ser ovelha. Porque a ovelha ouve a voz de Deus. Amém ou não? Glória a Deus ou não, gente? É difícil falar japonês? É difícil ou não é? Mas pro japinha que nasceu lá, é tranquilo. O duro é nós. A ovelha, é difícil a ovelha ouvir a voz de Deus? Por que não? Porque Ele guia pelas águas. Se nós sairmos desse lugar de ovelha, de corpo de Cristo, de conexão, nesse pastoreio, de amor, trazendo os valores, como a gente anunciou aqui, Ele vai te guiar nas águas tranquilas. Versículo 3, refrigera a minha alma, meu Deus. Depressão, angústia, síndrome do pânico, medo, pavor, pânico, tudo isso fica onde? No corpo ou na alma? Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da tua justiça. Por amor de quem? O amor do nome dele nunca falha. Versículo agora 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. A igreja de Jesus andou pelo vale da sombra da morte? Andou ou não andou? E nós vamos andar de vez em quando? De vez em quando nós dá uma passadinha lá. Mas nós passa acompanhado. Sara perguntou para Abraão. Isso aqui é a analogia que eu estou fazendo. Porque toda vez que eu falo que eu vou para algum canto, a Morgana pergunta, para onde? Vamos para um canto aí, vamos dar uma volta. Sara perguntou, Abraão, não vai para onde? Nós vamos, vai para onde? Eu não sei, por que você vai? Para onde nós vai, eu não sei. O que vai acontecer, eu não sei. Eu sei quem vai com a gente. O Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós vamos entrar no vale da sombra e da morte. Mas eu não ter, por um motivo só. Qual é o motivo que eu não tenho medo de entrar no vale da sombra? Porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Pastora Morgana, pastora Gisele falou, na terça-feira, você quer ser consolado ou você quer dominar a parada, não é isso? Consola, isso, e você falou, não, eu quero ser consolado. Aleluia, porque eu vou andar momento de, você está passando aqui um momento difícil, mas se você estiver no corpo de Cristo, sua alma tem refrigério, não vai te faltar nada, e você vai ser guiado
pelo Espírito de Deus. Em águas, versículo de número 6, 5, preparas uma mesa perante, aonde? Amigo ou inimigo? Você está convicto de que Deus é contigo? Pode colocar até os inimigos que vai dar tudo? Aleluia. Você não vai andar mais como um rato fugindo de problema. Você vai andar caçando problema. Aleluia. Amém ou não? Amém ou não? Jesus procurava problema? Procurava ou não procurava? Vamos atravessar o mar ali. Mas nós vamos para onde? Não, tem um pessoal lá que vai me expulsar. E nós vamos ser recepcionados pelo gadareno. Ele mata uns 5 se ficar na frente dele. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, você vai transbordar. O transbordo não é de fora para dentro, o transbordo é de dentro. Ele vai te ungir com tanta presença de Deus, que você vai começar a transbordar cura, salvação, milagre, paz, amor, alegria. Você vai começar a transbordar, e alguém vai perguntar: meu Deus, da onde vem tudo isso? Eu estou conectado no corpo de Cristo, e a vida do cabeça está sobre a minha vida. Amém, igreja? E para finalizar, versículo 6, certamente que a bondade e a bondade e a vai fazer o quê? Meu Deus do céu. Você vai para casa da tua mãe, quem foi junto? Não, quem foi junto, gente? Bíblia, eu amo a Bíblia. Certamente que a bondade, você foi para casa de manhinha, chegando na casa de manhinha, quem foi junto? Bondade para te dar o que você não merece, porque Ele é bom, e misericórdia para você não receber o que merece. Você merecia se dar mal, mas a misericórdia veio. Opa, nossa, Deus é bom. Misericórdia está sobre mim. E quando a bondade vem, é para te dar o que você não merece. E a misericórdia vem para você não ganhar o que merece. Então, se você cair, Deus está te dando o quê? Se você cair, Deus está te dando o quê? Misericórdia. E se você estiver na presença dEle, Ele te dá bom, mais do que você merece. E aí não importa onde você vai, porque você está conectado numa fonte. Ele é o seu pastor, nada te falta. Você está conectado no corpo de Cristo, Ele te ungiu e você transborda. E não importa onde você esteja, ainda que seja no vale da sombra, quem está junto? Quem está junto, irmão? Vai fazer uma prova que Deus que me defenda. Quem está junto? Uma entrevista que você vai fazer para o emprego das galáxias. Quem está junto? Ou alguém te afronta, te xinga, briga com você, e você fica nervoso, e você de vez em quando sai no rolo junto, e você fala: meu Deus, o que eu fiz? Quem estava junto? Certamente não é mentira, não é falha, não é erro, a bondade, a misericórdia está sobre mim. Eu não vou ter medo de mais nada, porque a bondade e a misericórdia está sobre mim. Quando eu errar, misericórdia. E quando eu acertar, a bondade dele. Ou seja, Ele está comigo todos os dias. A igreja de Jesus Cristo, ela caiu, misericórdia. Várias vezes, misericórdia. Ao longo da história, como você ouviu, a igreja falha e sai do alvo muitas vezes, mas a bondade e a misericórdia estão sempre sobre ela. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero te dizer que nesse ambiente, a bondade e a misericórdia, ela está te acompanhando em todos os lugares. Só não deixe de ser corpo de Cristo, nessa unidade de amor. Amém? Pastora Gisele tem uma revelação bem profunda sobre o corpo de Cristo. Vem cá, pastora Gisele. Isso, glória a Deus. Meu Deus, a hora que parece que está passando mais rápido, é forte. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa noite é uma noite
que Deus separou para nós, a Bíblia diz o seguinte, que enquanto o herdeiro ainda é menino, em nada difere do escravo. Por quê? Porque como criança ele não tem acesso à herança porque é menino. Nessa noite é uma noite de compromisso, não é uma noite para meninos. Muitas vezes nós não queremos estar no corpo de Cristo. A gente prefere ser visitante, a gente prefere entrar como num mercado, como o pastor disse. Eu entro dentro do mercado, eu consumo o louvor que eu quero, eu consumo a palavra que eu quero, a parte do culto que eu quero, mas eu não quero um compromisso. Porque criança casa, criança assume compromisso, criança não assume compromisso. Mas essa é uma noite que Deus está te chamando a assumir um compromisso. Qual compromisso? Ser o corpo de Cristo. A igreja de Jesus. Amém? E é interessante porque essa semana Deus falou muito poderosamente comigo a respeito do Salmo 23. E o pastor, quando pregou, na hora me lembrei. O Senhor é o meu. A gente quer o pastor. Cuida, vai atrás, alimenta, orienta, tem paciência. A gente quer o Deus pastor. Mas muitas vezes a gente não está disposto a se comprometer com o Deus que é Senhor. Porque primeiro, antes de ser pastor, ele é o quê? É claro, o Senhor é o meu pastor. Você precisa decidir se você quer o Senhor e o pastor. Por quê? Porque Deus está te chamando para viver algo maior. Deus está te chamando para ser parte do corpo. Deus está te chamando para assumir um compromisso. E eu gosto de como Deus nos define a igreja como o corpo de Cristo. Essa semana pensando sobre o corpo de Cristo, sobre o corpo de Cristo, sobre o corpo de Cristo, me lembrei de uma brincadeira que o meu pai fazia muito comigo. Coloca para mim, filho, 1 Coríntios 12, versículo 21. Eu não sei aqui, talvez quem é mais velho já fez essa brincadeira. O meu pai tinha um hábito de pegar um elástico, sabe aquele elástico de dinheiro? E ele passava no meu dedinho, dava a volta e prendia no meu dedão. Alguém já viu essa brincadeira? Gente, eu estou muito velha, eu acho, então. Sangue de Jesus. Ninguém viu. Pai eterno, você vai chegar em casa, você vai fazer. Você vai pegar aquele elástico de dinheiro, você vai enganchar ele aqui no dedo e vai dar a volta aqui, vai prender ele aqui. Aí o meu pai falava assim, tira o elástico. Irmão, você fica doido, porque você torce, você se contorce, você vira para lá, você vira para cá. Você não consegue tirar o elástico. E olha o que essa palavra diz. Nós somos um corpo, amém? Diga, eu sou o corpo de Cristo. Olha lá. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Durante toda essa semana, enquanto eu meditava sobre o corpo, Deus falou algo muito forte para mim. Ele disse, no corpo tem dependência. Para ser corpo, você precisa entender que existe uma dependência. Porque a minha mão, por mais perfeita que ela seja, ela não consegue se lavar sozinha. Sim ou não? A minha mão, por mais perfeita que ela seja, ela não consegue, se eu colocar o elástico, como eu disse, ela não consegue tirar o elástico de si sozinha. Ei, você é membro de um corpo. Isso significa que, está vendo essa pessoa linda aí do seu lado? Olha para ela. Pode olhar. Aproveita, agora é sua hora. Você arrumou o cabelo para vir para o culto, você passou perfume. Isso. Olha para essa pessoa. Está vendo essa pessoa linda?
Ela é parte do corpo de Cristo. Agora olhe para ela, olhe nos olhos, encontre alguém, não fica sozinha não, olha para alguém aí. Olha para ela aqui, Rosa. Suzana. Isso. Ô, Fabrício, olha para a pessoa que está atrás de tu aí, ó. Isso. Olha para ela e diga assim: eu preciso de você. Tem mais, diga: você precisa de mim. Porque tem coisas que só essa pessoa que está aí do seu lado vai poder fazer por você. Porque nós somos um, e se somos corpo, nós temos uma dependência uns dos outros, e todos juntos temos uma dependência de Cristo. Amém?